agora, ó, na Serra da Barriga. Estamos seguindo aí esse carro que tá com guia para nos levar lá, para conhecer um pouco da história Quilombo dos Palmares. Já foi uma turma na frente e tem um pessoal aqui atrás. Chegando mais irmãos motociclistas. Pessoal, tudo chegando aí, ó, para conhecer um pouco da história aqui. O Quilombo dos Palmares. O guia turístico já está nos aguardando. Pirata já deu ali a entrevista para qual canal? Para TV Gazeta. TV Gazeta. Pronto. A Aline aí. E aqui, ó, vamos entrar para conhecer um pouco da história. O segurança aqui disse que é livre acesso, pode filmar, pode tirar foto, não paga nada. E só assina um livrozinho lá na frente, que você veio e visitou, né? Aqui é um pouco da história aqui. Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Pronto, o guia vai começar agora. Estranho, né? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Cleiton Santana, sou guia de turismo local. É muito satisfatório receber vocês aqui no solo sagrado da Serra da Barriga. Por que eu faço esse momento aqui? Porque nós estamos pisando em solo sagrado. Justamente aqui, durante 100 anos, foi uma batalha pela liberdade não só de quem vivia no Quilombo dos Palmares, mas de um Brasil liberto. Eles lutaram aqui contra a escravidão, principalmente lutaram pelo direito do uso da terra e lutaram justamente pela a questão econômica que Portugal tinha com o Brasil. Tudo que se produzia no Brasil, todas as riquezas, o açúcar, o café, o ouro, as pedras preciosas, ia tudo que veio para o Brasil, aliás, para Portugal, e ficava aqui era miséria. Então, eu digo sempre que o brasileiro, a brasilidade, surgiu aqui nessa terra, porque foi a união dos povos, dos indígenas, dos negros e dos brancos, em busca da liberdade. Mas o pessoal fala brancos, quem eram os brancos que estavam aqui? Abolicionistas, desertores da lei, prostitutas, filhas e filhos de senhores de engenho, que se apaixonavam pela negra ou negro da senzala, não poderia viver aquele amor. Eles fugiam para o Quilombo dos Palmares. Aqui era a terra da liberdade. Aqui onde foi plantada a semente da liberdade. Quem fundou o Quilombo dos Palmares foi uma princesa africana, a Kwaltune. Ela passou por todo o processo que passaram os africanos que foram capturados na África para chegar no Brasil. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1530, eles retornam para colonizar o Brasil. Precisavam de mão de obra. Os primeiros escravos que vieram da Europa. Depois, o Brasil começou a buscar seus escravos lá na África. As mulheres que tivessem seus quadrilhos lá, elas eram compradas para ser escrava reprodutora. Tem que produzir. Sempre está tendo menino e trabalhava na casa grande. A altitude eles usavam para se proteger dos inimigos. Construíram as atalaias, são essas construções que vocês podem observar, ficavam homens 24 horas observando todo o território quilombola. Nós passamos, vocês viram um rio, né? 10 metros do rio, vindo para o Quilombo, construíram uma paliçada, vamos dizer, para facilitar, falar muralha, e a paliçada era feita com madeira, barro e pedra. Cercou todo o território do Quilombo dos Palmares e aí começou a crescer o Quilombo dos Palmares. A coroa portuguesa não sabia onde ficava o Quilombo dos Palmares. Depois que descobriram, começaram a vir os ataques da coroa portuguesa, os ataques dos caçadores de recompensa. Então, aqui tinha a liberdade, em troca eles tinham que lutar frequentemente contra esses ataques. Então, portão de entrada, um portão de fuga, que segundo os historiadores tinha aqui no Quilombo dos Palmares, para a rainha Kwaltune, onde ela disseminou a cultura africana aqui nessa região. Então, quem chegasse aqui, eles falavam sempre, Angola Janga, quer dizer, sejam bem-vindos à minha pequena Angola, a nossa Angola. E muitos escravizados sonhavam em um dia chegar aqui. Saíam grupos aqui para libertar essas pessoas da senzala, eles libertavam essas pessoas da senzala,
e trazia para cá. Quem tentava vir sozinho morria, não conseguia chegar. Por quê? Porque existiam armadilhas bem antes de chegar isso aqui, cavados, buracos cavados em pontos estratégicos. Eles cobriam, camuflavam esses buracos e muita gente caía. Tinha a estratégia de subir, os arqueiros subir nas árvores e atacar. E a ordem que eles davam que atacasse sempre a linha de frente, porque a linha de frente tinha os comandantes à frente de tudo para tentar destruir o Quilombo dos Palmares. Mas eles não conseguiam pela organização política que tinha aqui no Quilombo dos Palmares. E com a morte da princesa Atualtune, quem assumiu foi seu primogênito, Gangazumba. Ela teve 5 filhos e Gangazumba foi justamente na época que ele assumiu, foi quando a coroa holandesa chegou no Brasil. Por Pernambuco tentou tomar o Brasil dos holandeses. Aí foi quando o Quilombo dos Palmares teve uma fuga, teve um descanso, vamos dizer, que teve uma população nessa época de 20 mil pessoas. Isso quer dizer que 1/4 da população brasileira estava centralizada no Quilombo dos Palmares. Quando fala Quilombos dos Palmares, porque não era só isso aqui. Depois surgiu outros quilombos que pertenciam a esse aqui. Tinha quilombos de 120 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, mas as ordens saíam do rei Gangazumba daquele sítio. Para vocês terem ideia, era tão bem organizado que o governo de Pernambuco chegou a tratar ele como chefe de Estado, mas não como rei, mas chefe de Estado, porque eles tinham medo. Eles tinham medo na economia do Brasil naquela época. Fazer o passeio, vai ter um momento que vocês vão parar, vão assinar um livrozinho, tá certo? Para registrar a presença de vocês aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Tudo que vocês vão ver, isso aqui é réplica. Não tem nada original, apenas, daqui a pouco eu falo para vocês o que nós temos de original, porque tudo foi destruído no último ataque de 1694, tá bom? Vamos começar o nosso passeio agora? Vamos. Suas moradias, faziam cestos, faziam dormidas. Do caule extraía o palmito e uma fibra muito forte que eles faziam cordas. Da coco, chamamos o coco de catolé, a polpa eles usavam na alimentação, a casca por ser muito resistente. Eles trabalhavam essas cascas, faziam piteiras de cachimbo e da amêndoa produzia o azeite e o leite que eles usavam na culinária e na estética também. A gente imagina o Quilombo dos Palmares maltrapilho. Não. Eles tinham essa questão, eles tinham esse cuidado. Também os homens gostavam muito de aparamento, as mulheres menos mal. E o interessante, eu digo sempre que o Quilombo dos Palmares durou 100 anos, porque durante toda a história as mulheres estavam à frente do Quilombo dos Palmares. Ao contrário da cultura europeia, onde as mulheres elas eram justamente submissas ao homem, totalmente submissas ao homem, aqui não. As mulheres guerreavam, as mulheres chefiavam, as mulheres poderiam ter mais de um marido, e justamente chamava-se poliandria. Aí os historiadores perguntam, mas poliandria seria por quê? Seria da cultura do povo de Aqualtune, da cultura africana. Outros falam que seria... Ficou animada, não foi ela? É porque o Hélio não está aqui, Não leve essa história para sua cidade não, viu? Dá o guia com tudo que podia fazer, não deve. Sai daqui. Oi? Nenhum. Só aqui. Só a mulher. Era o contrário. É o contrário, hoje pode. Então, gente, quando você está aqui, que a gente fez o círculo, eu gostaria que num processo, vocês fechassem os olhos de inspiração e respiração, vamos tirar todas as energias que a gente trouxe na cidade e vamos pedir licença em nossa mente para a gente continuar o nosso trabalho, tá certo? Uhum. Vamos lá? Aí o senhor disse para as mulheres que essa história fica aqui mesmo. Aqui. Ele pegou a Eu vou fazer até 3 para a gente fazer esse momento, viu, gente? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos continuar? Essa placa aqui, eu estou cortando um pouco, viu, gente, do meu trabalho, que do nosso horário. Essa placa aqui, ela conta um pouco a história política do parque, desde quando ele foi tombado. Vocês podem se aproximar? Tombado em 1985. 85, quem tombou, quem lutou pelo tombamento foi uma mulher, Palmarina. O nome dela é Maria Maria. Rapaz, eu acho que era para ter morado aqui. Em 1917, viu, gente? Maria Maria foi a primeira mulher de Alagoas, da calça comprida, andar em barzinho, tocar violão, fumar cigarro e morar sozinha. Pô! Ela era uma mulher lei do seu tempo. Maria Maria. Ela viveu no século XXI e meados do século XX. Ela teve a oportunidade, visitou pela manhã o museu, Casa Museu Maria Mariana da Lisboa. Ela tinha essa preocupação com a cultura, não só de União Tomate, mas de Alagoas.
Maria era professora, e na época os professores tinham que assinar um termo de boa conduta. Maria foi de contra tudo que tinha aqui dali. Foi lá, lutava pelos direitos das mulheres, mostrar que as mulheres, o sistema na época, as mulheres nasciam, casavam, tinham os filhos, cuidavam dos maridos, de filhos, comida, e ali pronto, era sozinha. Ela não, queria mostrar para a sociedade que as mulheres tinham o mesmo direito que os homens. Isso ela foi mal vista na cidade, né? Brigava com os coronéis, brigava com os políticos e queria dias melhores para todas as mulheres. Então, em 1985, Maria tombou. Em 1996, Zumbi dos Palmares foi reconhecido como herói nacional. Há 4 anos atrás, Dandara, reconhecida como heroína do Brasil. Dandara, uma grande guerreira. E aqui nós temos uma homenagem até a última placa que esteve aqui, a inauguração, Marta Suplicy, Gilberto Gil, e a última placa menor do IFAM, que também, junto com a Fundação Cultural Palmares e o Ministério da Cultura, preserva esse espaço. E com os africanos, pobres indígenas, com os africanos veio a música, veio a comida. Então, vamos lá, o processo da feijoada. Quem aqui acha que a feijoada é africana, levanta a mão. Ninguém acha que a feijoada é africana. Quem acha que a feijoada é brasileira? Todo mundo é brasileiro, perderam a aula de história. Isso surgiu dentro da senzala da necessidade da alimentação dessas pessoas. Então, a feijoada é de origem portuguesa. Eu gosto, pode falar da feijoada. Portuguesa, a feijoada, viu? Mas só que ela não tinha esses temperos que a feijoada brasileira tem. Por isso que você vai no lugar, a feijoada brasileira é X. Né, o valor. A portuguesa era apenas o feijão com um pedaço da carne salgada, e aí o pessoal botava alguns legumes, era feijoada. A negra escravizada que estava ali na Casa Grande, ela vendo assim a fazer aquilo, ela replicava dentro da senzala para ajudar seus irmãos a ficar mais fortes, se alimentar melhor e poder trabalhar bastante, porque muitos desmaiavam por fome nos trabalhos, eram chicoteados pelos feitores. Os feitores eram pessoas que ficavam tomando conta dos escravos dentro da senzala. E justamente ela replicou, então, mas só que não vinha esse pedaço de carne nova. Então as vísceras que matavam os porcos, os bois, elas pegavam essas vísceras e mandavam para a senzala. Aí eles limpavam e misturavam com feijão preto, aí colocava macaxeira, botava o aipim, depende da região de vocês, banana, então misturava tudo que eles tinham ao seu redor para deixar aquele prato forte, e justamente é o melhor que tem, né? Sarapatel, isso aí é a feijoada. O sarapatel também veio das vísceras do porco que eles usavam na alimentação. Então eram vários tipos de castigo. Se a pessoa, eles tinham que ser catequizados, muitos não aceitavam ser catequizados, então aí tinha essa resistência. Dentro da senzala surgiu também o sincretismo religioso. A primeira religião brasileira, que é a Umbanda, surgiu dentro da senzala porque eles tinham necessidade, eles não queriam ser catequizados, muitos deles. Queriam justamente adorar suas divindades que veio da África. Então alguém teve uma ideia dentro de uma senzala, eles procuravam um lugar específico, cavavam um buraco, botavam a imagem de um orixá. Orixás são entidades celestiais cultuadas na religião de matriz africana, fechavam o buraco e erguiam um altar para o santo católico. Feito, quando eles começavam a tocar os tambores, cantar para o orixá, os feitores achavam que estava cantando para o santo católico, mas na verdade estava cultuando o orixá. Aí cada santo católico é referente a um orixá. São Sebastião é Oxóssi, Ogum é São Jorge, Nossa Senhora das Candeias é Oxum, Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá. E assim, cada santo, surgiu o índio vendo a necessidade também de cultuar suas divindades, se junta, e aí está a Umbanda. Só que em 1909, no Rio de Janeiro, que ela justamente transforma-se em religião. E hoje nós temos a primeira religião brasileira, que é a Umbanda, depois derivou outras religiões devido da Umbanda. Bom, isso aqui é um templo do Preto Velho, dos Pretos Velhos. Os Pretos Velhos, eles são cultuados na Umbanda, são espíritos conselheiros, entidades conselheiras, curandeiras. Eles justamente representam a paz. E os Pretos Velhos eram pessoas, escravos, que chegavam a certa idade, por trabalhar tanto. Para você ter ideia, a vida útil de um escravo naquela época era de 36 anos. Ele não tem mais condições de trabalhar. Em 36. Esse dia tem 36 anos de idade. Muito. Chegava aos 40 anos. Aí tem aquela lei do sexagenário, né? Se chegar a 60, seria... Ninguém conseguia chegar a 60. Quando fosse chegar a 60, fazia 20 anos que estava enterrado. E então essas pessoas, gente, elas passavam, eles eram liberados
para viver na casa, ao redor da Casa Grande, varrendo, e eles adquiriam esses conhecimentos dentro da senzala de cura. E aí juntava as pessoas, até o senhor Gengê mandava seus filhos, quando estavam enfermos, para eles orientar e cultuar, ou quando precisavam de uma ajuda de conselho, eles davam conselho. Depois eles desaparecem dentro da religião, justamente como essas entidades conselheiras e curandeiras. Mas tem outro nome. Então no momento está sem a estátua, tem a estátua de duas entidades. Hoje não está. Essas moedas que vocês estão vendo sempre na entrada de alguns pontos, eles são oferenda para outra entidade chamada Exum. Exum é o orixá de tudo, é o orixá que abre os caminhos para tudo, seja ele qual for. Justamente as pessoas quando querem deixar uma moedinha nessas entradas, que vocês veem lá essas oferendas, justamente para essa entidade celestial. Agora vamos ao centro da Bahia. Todo 20 de novembro, que é dia da consciência negra, eu digo que 20 de novembro é dia de Zumbi dos Palmares, porque consciência negra nós temos que viver todos os dias. 20 de novembro é dia de Zumbi dos Palmares. Esse espaço aqui recebe pessoas das regiões de matriz africana, onde faz um pedido aos nossos antepassados, aos orixás, para que libere a terra para que aconteça a festa em homenagem a Zumbi dos Palmares. Então essa cerimônia religiosa acontece 4h30 da manhã, do dia 20 de novembro, só pode participar as pessoas praticantes da religião. Depois eles descem com as oferendas, flores, bebidas, perfumes. Eles descem para a árvore sagrada de Iroco, que é uma árvore que fica na Lagoa do Negro. Diz que vem a primeira vez embaixo de uma árvore, começa, pode fazer um pedido. E justamente aí é liberada a festa para as pessoas entrarem e visitar. Nós temos 13 sítios arqueológicos aqui nessa região. Aqui tem os caquinhos, caco de urnas ou igaçaba, o que é as urnas funerárias. As urnas, quando as pessoas morriam, eles enterravam na posição fetal, né, porque eles acreditavam muito que da forma que o ser humano veio para a Terra, ele tem que voltar para a Terra. Então, terminava-se um ciclo na vida. Então, se você voltou dessa forma, veio para a Terra, você vai ter que voltar dessa forma. Então, eles enterravam as pessoas assim, botava sempre ao lado um pertence dessa pessoa, e as igaçabas eram vasos maiores, mas não tão grandes quanto as urnas funerárias. Eles armazenavam os alimentos que produziam aqui. Um dos alimentos que consumia muito era o vinho de palmeira. O vinho de palmeira extraía dessas palmeiras, eles cortavam, essa palmeira libera um líquido, esse líquido eles fermentava com água e outras frutas, e aí também com o tempo da fermentação dava um vinho, onde eles consumiam muito quando ia plantar, quando ia colher casamento, qualquer festa, se fizesse aqui, eles consumiam muito vinho de palmeira. Depois a cachaça. Oi? Sim. E depois a cachaça. Toda a construção da parte de cima não foi feita com prego, são base de encaixe, né? O arquiteto Alex Barbosa teve essa preocupação, viajou a alguns países africanos e chegou justamente por Porto, chegou a essa conclusão com essa construção. Nós temos aqui Lupicínio Rodrigues, Dias Pereira, do Capitão de Nascimento, uma das maiores escritoras do Brasil, a Carolina de Jesus, a mãe Meike de Oiá, Joãozinha da Gomeia, mãe Miriam e mãe Bia de Xambá. Xambá já vem derivado da Ubanda, uma região da Ubanda, onde fica muito na região do Nordeste e Sul. Bom, a chuva pegou, né? Então nós temos o mestre Cláudio e o professor Zécito de Araújo. 2007, inaugurado em 2007. Uma réplica de como era. Isso aqui é mais ou menos para a altura de sem terra. Aí vocês vão entender. Não, você está falando, eu estou imaginando como era a vida deles. Só que o capitão ele não teve esse êxito quando foi destruído o quilômetro dos Palmares. Por quê? O capitão chegou e, com sua tropa, um grupo de guerreiros, justamente Sabina, irmã de Gangazumba, foi defender. E aí foi morto, estava com uma criança, um recém-nascido. E justamente ele foi capturado, foi levado para Ponto Calvo. Em Ponto Calvo, ele presenteou o padre Antônio Melo. Em 1678, Gangazumba é convidado pelo governador de Pernambuco, onde diz o seguinte: vamos fazer o tratado de paz. Se tu, Gangazumba, aceitar nosso tratado de paz, nós não vamos te atacar e nem tu ataca a gente. Gangazumba assim, mas o que é que eu vou ter? Se você aceitar, vamos te dar terras para viver livre com as pessoas que nasceram no quilômetro dos Palmares. Quem não nasceu no quilômetro dos Palmares voltaria para seus donos. Tu vai receber essas terras com a patente de comandante. Comandará todas as pessoas que tiverem contigo. Ele veio, trouxe a proposta, concordou com a proposta,
E aqui foram contra, a maioria, Zumbi foi contra, Dandara foi contra, só que ele não podia mais voltar atrás, pois já tinha dado sua mão, sua palavra. E aí justamente foi quando, em 1678, o Quilombo sofreu, e teve essa separação, teve justamente esse problema no Quilombo dos Palmares, e Gangazuma desce para as terras que prometiam. Essas terras ficaram hoje na cidade de Rio Formoso, Pernambuco. Fica lá essas terras, e lá ele ficou 2 anos. Só que em 1680, Gangazumba recebe um vinho. Ele toma esse vinho, e esse vinho ele morre depois que tomou o vinho, porque o vinho estava envenenado. Então, a coroa portuguesa pensou, vamos separar o quilombo, a gente matar o rei, e aí fica mais fácil a gente destruir o Quilombo dos Palmares. Só que não imaginava que estava aqui no Zumbi dos Palmares. Linda, daqui, ó. Olha, abriu para vocês, viu, gente? Tempo abriu para vocês. Desse domingo agora não, mas no próximo nós estamos em Porto Sol. Estão convidados, viu, gente? Não, começa às 15 horas. Que massa. Aqui tem um traidor para poder dar capim, para fortalecer. Vamos lá, gente. Olha só, essa estátua, esse monumento aqui foi feito pelo artista. Ele, aliás, desculpa, José Faustino, já é outro artista, perdão. Ele representa o retorno de Zumbi dos Palmares ao Quilombo dos Palmares. O menor representa Zumbi e o maior Gangazumba. Gangazumba aponta para a África, geograficamente falando. Aqui dizer o seguinte, a leitura da obra, que Gangazumba mostra para Zumbi que a liberdade está na África. E Zumbi fala para ele que não, que a liberdade dos africanos do Brasil está na Serra da Barriga, no Quilombo dos Palmares. Aqui é o Batucajé, onde acontecem apresentações culturais, quando tem grandes grupos turísticos. Então, o Coco de Roda, que é do Quilombo dos Palmares. A capoeira, ela ganhou nome, ganhou ginga, ganhou a dança no Quilombo dos Palmares. Então, muito capoeirista sonha em um dia jogar ou dançar capoeira, porque ela é um esporte, é uma dança, é uma luta. Então, muitos sonham aqui, porque capoeira, de nome de origem indígena, quer dizer capoeira, vegetação rasteira, o mato rasteiro. Então existe a mandioca e a macaxeira, né? A macaxeira justamente essa cultura veio dos povos indígenas. A macaxeira a gente pode comer ela cozida com apenas água, ou então outros preparos. A mandioca não, ela é muito parecida, as folhas, a raiz, só que a mandioca ela tem uma substância tóxica. Se você come ela, seja cozida in natura, ela pode até matar pela a toxina que tem dentro dessa raiz. Então o caititu, ele triturava, botava dentro de um cesto de palha, e cesto de palha ele trazia justamente para a prensa, que essa peça aqui também, essa peça ela não vem junto com o forno não, viu gente, tem que comprar a parte. Então vem com essa peça aqui, a gente botava e descia até embaixo, prensava, separava o líquido daquela massa, o líquido que caía na parte inferior aqui, esse líquido já dá um outro produto, que dá a massa do tapioca, que dá aquele líquido que faz o tacacá na região norte. Tá bom? Então depois daqui eles peneiram, o forno está aquecido 1 hora antes, quando está quentinho. E aí pega essa peça também não vem junto, viu gente? Tem que pedir a parte. E aí, eu não posso fazer comercial não. Aí eu falo em off. Ele falou, você falou que era Shopee. Gente, vocês estão. Eu falei só que eu vou ter. Porque eles estão passando R$5. O pé de moleque é R$5, mas está em promoção hoje por R$4,99. Você pode levar um pé de moleque, viu gente? E o café? Olha, aí tem artesanato. Rosa, tem café, Rosa? Café para eu aí. Olha, Carlos, mel. Olha ali o mel. Lá na frente, ó. Melhor caldo de cana, eu não digo nem do mundo, da galáxia aqui na Serra da Barriga, viu? Nem outro planeta você vai encontrar o melhor caldo de cana que nós temos aqui. A última serra lá da paisagem, a maior serra, fica a cidade de Atalaia. Quer dizer que eles foram para lá. A neblina está cobrindo nesse exato momento Branquinha e Murici. E quando o sol sai, dá para ver justamente o aeroporto de Maceió e aqui as luzes de Maceió. A Serra da Barriga, pelo bom tempo, ela foi ponto de orientação dos navegantes que entravam na costa lagoana para se orientar onde existia a terra. Então a Serra da Barriga do mar, em alto mar, dá para ver o pico da Serra da Barriga, que é justamente aquilo ali, o topo mais alto do Quilombo dos Palmares.
Olha só, nós vamos descer uma ladeira, tá bom? Eu falo sempre para descer. O que cai derruba o resto que tá na frente. Vai descer por isso já. Aí Carlos vai filmando, Preto, e se for eu que... Passa uma selfie, passa uma Só vou dar uma dica, pela grama é melhor, viu? tô ligado. Carlos disse que ia me filmar pra ver se eu caio. Depois pense, quem tem um marido desse não precisa de outro. Não, eu tô aqui preocupado. Tá vendo? Defendendo o canal, né? Eu vou filmar, vai que a Aline caia, tá escorregando bem muito, né? Escorreguei lá em cima eu escorreguei. Vamos lá, vai. Cleito Santana, um excelente guia, viu? Cleito Santana, aqui. Então a Lagoa das Iabás, a Lagoa do Negro, a Lagoa das Iabás, onde é feita oferenda para as divindades femininas da religião afro-brasileira, africanas, né? O jacaré. O jacaré está escondido. Então, aí ele vem como mais. Essa árvore aqui é onde faz um pedido, você só pode fazer um pedido. Tem um horário de 8 horas da manhã até 6 horas da noite, que é às 18 horas, né? E aqui as palmas para a natureza é assim. Olha, o nome União foi o seguinte, União, na verdade, União começou com o nome Cerca Real dos Macacos, em 1748. Aí desde 1694, que o quilombo foi destruído, até 1648, a coroa portuguesa proibiu qualquer pessoa negra e indígena nessa região, eles não aceitaram. Aí a cidade já surge o nome de Cerca Real dos Macacos em 1748, depois tira o nome de Cerca Real dos Macacos, graças a Deus, né? Porque já imaginou se continua com esse nome, é que mora em macaco, seria macaquinho ou macaquense, né? Ou alguém teve um bom senso, né, de tirar isso. Depois passou a ser Santa Maria Madalena, tiraram Santa Maria Madalena, passou a ser uma vila Nova Imperatriz, a Imperatriz Leopoldina passou por aqui, depois tiraram Vila Nova Imperatriz, passaram a chamar Santa Maria Madalena, de novo Vila Santa Maria Madalena, então, era muito próspero. Para vocês terem ideia, nessa época a economia de União era comparada à economia de Maceió. Produzia-se muito algodão, óleo de algodão, correntes de ferro, de aço, e agricultura, cana-de-açúcar, então era muito próximo. Veio para cá, do porto de Maceió até União dos Palmares, as Linhas Férreas. Vocês tem um viradouro, eles eram utilizados, a locomotiva chegava aqui, e aí eles engatavam a locomotiva no viradouro, fazia a manutenção, virava a locomotiva e ela ia para Maceió. Depois saiu de Recife, do Porto de Recife, a linha Férreas se encontrou se uniu em União, aí o nome União, a divisão de Alagoas com Pernambuco, ou a união de Alagoas com Pernambuco da linha Férreas, é onde você estava acontecendo o evento. Depois acrescentaram Palmares em homenagem ao quilombo dos Palmares. Até no momento, o nome é União dos Palmares. Até o momento, passei aqui Olha, aqui é onde cada um que participou do passeio com guia, aí assina. Nosso amigo aí, Ronaldo, assinando. E a turma tudo esperando aqui para assinar.